Pessoal, boa tarde. Como combinado, eu vou estar gravando aqui agora com vocês. Eu espero que vocês assistam, né, primeiramente. Quando assistirem, me dê um feedback, por favor, pra saber se vocês tiverem alguma dúvida ou algo do tipo. Vou só estar abrindo o arquivo agora para vocês estar acompanhando. Espero que dê tudo certo também na gravação. Tranquilo. Então, qualquer coisa, se tiver dúvida, o WhatsApp está disponível para isso. Tranquilo? É, Primeiro, vocês já tiveram aula comigo, então não preciso me apresentar, então, mas meu nome é Diego, eu sou professor de história, né? Tá carregando aí a tela. Espero que carregue em algum momento, porque a internet não está das melhores no dia de hoje. Mas enfim, hoje eu vou só mostrar um pouco sobre uma coisa que não vai cair no Enem, mas uma coisa que eu vou só ensinar a vocês alguns pontos fundamentais. Por exemplo, seria uma aula mesmo que de introdução aos estudos da história, tranquilo? Uma brincadeira aí pra dizer história e o amor, né? Que eu espero que vocês tenham e também o amor que eu tenho. Enfim, vou iniciar, não vou enrolar muito, acho que vai ser bem simples essa aula, só dar um aparato geral. Primeira coisa, se eu tivesse sala de aula, eu ia perguntar a vocês o que seria história. Para vocês, qual seria a ideia de história, qual seria a ideia que vocês teriam da disciplina de forma geral. Nesse momento, se vocês quiserem pausar e pensar, tipo assim, o que é história para mim, o que eu tenho de ideia, é fundamental. Então, mas eu vou passar aqui e vou apresentar o que seria o conceito de história. A história tem alguns conceitos que a gente pode ter abordado, tentar pensar um pouco. O primeiro deles seria um conjunto de fatos ou acontecimentos relevantes ocorridos no passado da humanidade, destacando-se local, local e dados importantes. O que isso quer dizer? Está dizendo que nem tudo que acontece no passado a gente é relevante para a humanidade. Claro que existem histórias particulares, histórias de indivíduos, histórias de determinadas regiões, mas a gente acaba trabalhando especificamente a história geral, a história do mundo como um todo, e a história do Brasil, especificamente no caso do Enem, não é isso? Também no caso, durante todo o ensino médio e ensino básico. Tem uma pequena parte, uma pequena, acho que só não estou enganado, no primeiro ano do ensino médio que a gente trabalha rapidamente a história do Rio Grande do Norte, mas é uma coisa bem localizada e que infelizmente a gente não tem uma cobrança no Enem, especialmente. A gente não tem a cobrança do regionalismo, né? Então teria que cobrar a história de todos os estados. Enfim, outra definição que a gente tem de história: julgamento das ações humanas através dos tempos, memórias que a posteridade mantém de um fato ocorrido no passado. O que isso quer dizer? A história se baseia a partir das escolhas das pessoas que fizeram no passado, por exemplo. A escolha que o nazismo fez do passado, a escolha que Hitler fez, a escolha que presidentes, que deputados, que reis, seja quem for que estivesse na liderança ou quem estivesse nas classes sociais que lutaram, a gente vai estudar a partir disso, vai tentar pensar qual era o pensamento que tinha na época, qual era a memória que existia no período, para aí a gente conseguir formar uma memória para posteridade, para a contemporaneidade, no presente. Usar da história para pensar, usar a memória do passado para tentar pensar no futuro, pensar no presente, no caso. Tranquilo? Outra coisa, um estudo científico relativo ao passado de um povo, nação, período ou indivíduo a partir de dados documentais. A história não se baseia no achismo, ela se baseia a partir de dados documentais. Vou trabalhar com vocês mais na frente, mas existem vários dados, como documentos textuais, documentos que podem ser escritos, documentos vestígios arqueológicos, entre outros documentos que são fundamentais para poder ser utilizados na história. Alguns deles a gente acabou até perdendo, infelizmente. Acho que, por exemplo, teve o caso mais recente da Biblioteca Nacional, que pegou fogo e a gente acabou perdendo vários desses documentos. Felizmente, alguns deles já tinham sido digitalizados, mas outros acabou se perdendo. E isso é uma perda para a memória e para a história do Brasil como um todo. Tranquilo. Ah, professor, isso aqui é uma brincadeira que eu faço em sala de aula, mas a história seria o quê? Seria um fofoqueiro começando na rua? Não. A história se baseia a partir de fontes e a partir da crítica do passado. Pensar, então, uma fofoca não é uma história. Pode se tornar, dependendo da situação, mas
A história se baseia no método científico, então não existe essa relação, certo? E qual é o objeto de estudo da história? Acho que já ficou bem claro, mas o objeto de estudo da história é o passado, é o tempo. Ele é o grande objeto da história, é o grande objeto da ciência da história. É o objeto que vocês vão estudar muito durante esse tempo comigo. Enfim, é o objeto de estudo, é o passado. A gente estuda o passado para tentar pensar no presente ou pensar nas ações a partir de uma criticidade. E o que é uma fonte histórica? A fonte histórica são matérias-primas, como dissemos no começo da aula, que pode ser um trabalho, que são fundamentais para o trabalho do historiador. Elas consistem em tudo aquilo que foi feito pelos seres humanos ao longo do tempo. E seu acesso possibilita a compreensão sobre o passado. O que isso quer dizer? A partir de documentos textuais, a partir da história oral, que é a história contada de pessoa para pessoa, a história que vai sendo passada aos poucos. Isso tudo vão sendo construídos documentos para que a gente chegue na história atual. A maneira que a gente pensa na história atual, tanto na história do Brasil, na história geral, ela é construída a partir desses documentos, certo? Coisa bem simples. E quais são as fontes utilizadas pela história? Eu já disse algumas para vocês, mas agora eu vou trabalhar com algumas mais separadamente. Primeiro dela que eu queria demonstrar um exemplo, são documentos textuais, pode ser crônicas, pode ser cartas, ofícios, diários, relatos, de maneira geral. Aqui eu trouxe um exemplo específico, o famoso Diário de Anne Frank, né? Que ela conta a história dela durante a dominação nazista. Ela era judia e nesse período ela vai contar, nesse livro, perdão, ela vai contar nessa carta barra livro, o diário dela na verdade, ela vai contar como era a vivência naquele sistema nazista naquela época, como era a forma de expressão, como era a vida dela sendo judia naquele período. Trouxe outros dois documentos que também são importantes de se mostrar, por exemplo, para a história do Brasil. A famosa Carta de Pedro Vaz de Caminha, né, que é o primeiro documento escrito no Brasil, que é o primeiro documento que a gente tem registro, de forma geral, no Brasil, que mostra com a primeira impressão dos portugueses ao chegarem aqui na Terra, e a Lei Imperial 3.353, que vocês, por esse nome, vocês acho que vocês não fazem ideia, mas é a famosa Lei Áurea, a lei que decreta a libertação dos escravos do Brasil, o fim da escravidão. Então são documentos que servem para poder a gente analisar ou pensar como a sociedade pensava na época e como a sociedade analisava no seu contexto. Tranquilo, passando aqui. Outros vestígios arqueológicos. A gente pode usar, por exemplo, objetos de cerâmica, construções, estátuas. Todos esses vestígios, todos esses servem como documentos, servem como fonte para a história, para a gente construir o que a gente tem hoje como história. Aqui eu trouxe exemplo do sítio arqueológico localizado em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, que vai mostrar vestígios do período anterior à colonização portuguesa. Também tem outros vestígios arqueológicos, por exemplo, essa imagem da esquerda, não sei se aparece o mouse aqui para vocês, mas uma suposta construção hipotética de palitos, pedaços de madeira, de maneira geral. Por exemplo, historiadores encontraram vários pedaços de madeira encostados um ao outro. A partir disso, a gente percebe ou consegue supor, e também tentando trazer documentos da época, que tentaram construir uma parede, ou a construção de uma não é uma parede, é uma cerca de maneira geral. Serve muito como exemplo. Se você estiver escutando uns track de fundo aí, é porque está no São João, né? Você sabe como é que é. Outra imagem, essa imagem da direita, são pinturas, tem mais pinturas rupestres, que mostram o registro da presença dos homens anterior ao período da colonização. No caso aqui não seria nem os indígenas, seriam, por exemplo, os homens pré-históricos. Nesse caso aqui vai estar mostrando, por exemplo, um animal, crianças ao redor, servem como documentos para poder pensar a pré-história. Tranquilo? Infelizmente a gente também não tem tanta fonte assim sobre o período, é muito mais na questão de achar ossos,
para ver onde é como se localizava, achar vestígios de, por exemplo, agricultura, alguma coisa do tipo. Então, eu vou trabalhar isso aqui com vocês um pouco mais na frente, pode ficar tranquilo. Aqui também tem representações pictóricas, meu dicção foi embora, que são quadros, pinturas, fotos, são afrescos que, sinceramente, eu não sei nem porque botei essa palavra aí, mas são fotos de forma geral. Aqui eu trouxe exemplo do Luís XIV, né, que é o famoso Rei Sol. Ele foi o rei que falou a frase que é muito conhecida, que nesse momento eu vou falar traduzida, porque eu não vou me arriscar a falar em francês, que é a frase: o Estado sou eu. Se você está comigo nos Estados modernos, vocês vão estudar comigo. Na verdade, eu vou ter que até gravar a aula para vocês, inclusive, que mostra como os Estados modernos, como a figura do rei nos Estados modernos era muito forte, como o rei tem um poder absoluto, tem um poder decisório. Mas essas imagens, essas representações, por exemplo, a figura também de Mona Lisa, por exemplo, quando você pensa em Renascimento, mostram como o homem pensava na época, e como o homem se comportava, como o homem se via. Quando vocês vão pensar na Idade Média, vocês vão ver que não existe a presença do homem nas imagens. O que aparecia era a figura religiosa, a figura cristã de forma geral. Isso mostra como o homem medieval ele se preocupava muito mais com a figura do cristianismo do que com a individualidade dele de forma geral. Ó, eu tinha até esquecido que eu tinha botado esse exemplo, mas aí são algumas outras imagens de representações pictóricas, que é de Dom Pedro II, que mostra o imperador do Brasil, a de Mona Lisa, a de Maat, a deusa egípcia. Tranquilo? São só representações que mostram como as pessoas, como era feita a arte em determinados períodos. Interessante notar essa de Dom Pedro II, porque ela mostra como o imperador tem que ser uma figura acima, né? Mostra a vestimenta, mostra como se fosse... Eu não sei, eu vou esquecer o nome agora desse negócio, mas... Essa... Como é o nome? Que até a Rei Noiva usa, né? Que eu vou usar é uma espécie de véu, né? Mas... Que mostra o poder do rei, que é mostrar o poder do imperador brasileiro. Também tem registros orais, como eu falei com vocês mais frente, são testemunhos pessoais que são transmitidos oralmente. E muitos desses servem para poder contar a história literalmente, porque você acaba percebendo que esses registros são passados de gerações em gerações e historiadores eles conseguem perceber que se esses registros são verdadeiros ou não através de um método bem curioso, por exemplo. Você compara o registro orais de várias pessoas ou comparando também com o registro documentais daquela época e ver se eles são compatíveis, por exemplo. Se eu pego 10 pessoas e vejo que 9 delas falam a mesma coisa de um mesmo fato. Isso mostra que elas construíram a sua narrativa baseado realmente no que aconteceu e não só no seu achismo. Tranquilo, isso mostra e também tentar pegar pessoas de diferentes pensamentos, porque você vai ver, tentar fazer comparações entre o que elas falam individualmente. Tranquilo. Registros orais, que são conversas, entrevistas de forma geral. E aí vem a pergunta: o que é memória? A gente precisa estabelecer essa diferença, por exemplo. Às vezes, muitas vezes, é confundido o conceito de memória com o conceito de história. Vocês vão ver que a memória não necessariamente ela precisa ter uma criticidade. Vou ler para vocês as definições e vou explicar depois. A memória é um elemento essencial do que costuma se chamar de identidade individual e coletiva. Aí a opção de Jacques Legoff, um conhecido historiador. A segunda opção é o que fica do passado na vivência dos grupos ou aquilo que os grupos fazem do passado. E a terceira opção, um conhecimento do passado, aquilo que é capitaneado por lembranças do presente e que não necessariamente passam por uma pesquisa de fontes. Este conceito 3 é o que eu quero trabalhar com vocês. Como eu falei a vocês, a história precisa de fontes e ela é um conhecimento científico. A memória não. A memória pode ter uma questão individual. Se eu perguntar a vocês, por exemplo, vocês pensarem nesse momento, você pode ter a memória da sua infância, a memória de algo que aconteceu, e não necessariamente essa memória que vocês vão ter, ela vai ter uma questão de criticidade.
e ela vai ter muito a influência pessoal de vocês, o que vocês guardam de cada coisa. Não vai ter um processo científico, não vai ter um estabelecimento de um método. Vocês podem colocar sua opinião ou podem colocar a sua questão puxando para o seu lado. É famoso puxar sardinha para o seu lado. Então, a memória não necessariamente ela vai mostrar a realidade. E aqui eu trouxe dois exemplos para vocês pensarem um pouco. Muitos militares, ou militares da atualidade e também do período, achavam o golpe de 64, como a gente chama de revolta, de 64 foi uma revolução, porque para eles o governo daquele período não era legítimo, ou eles tinham realmente que fazer aquilo. Hoje na história a gente trabalha como um golpe, porque eles tiraram o presidente que estava no poder e se colocaram no poder. Então, dentro da memória dos militares, muitos deles vão acreditar que isso foi uma revolução e não um golpe, como a gente trabalha dentro da história. Então, isso vem muito porque eles não trabalham com a questão da criticidade, que é a questão que a história trabalha, mas trabalham com a questão da memória. Outro exemplo foi massacres ou pessoas que passaram muita fome em regiões da União Soviética. A União Soviética criou um mecanismo, ou tentou criar uma memória para dizer: a culpa não é nossa, a culpa dessas mortes que aconteciam dentro da União Soviética é a culpa do nazismo, é dos nazistas. Os nazistas invadiram nosso território e mataram. Mas não, isso foi uma questão de fome, uma questão que o governo da União Soviética não prestou serviço para uma determinada região da sua dominação e isso acabou causando mortes. Tranquilo? E o que seria um patrimônio? E aí vocês vão, acho que automaticamente na cabeça de vocês vai vir patrimônio material, imaterial, e é isso mesmo que eu vou trabalhar. Primeira coisa, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigação de uma empresa ou pessoa física. Só um momento. É tudo aquilo que é tudo aquilo que fica do passado na vivência dos grupos ou aquilo que grupos fazem do passado. Outra definição. Essa daqui é mais específica para a história. E é que a gente tem que mais entender. O patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. E aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Segundo o decreto, vou mostrar aqui uma lei primeiro, mostrar um respaldo que tem dentro da teoria. Constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, que possua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. E aí tem dois patrimônios: o cultural material, que é aquilo que você pode tocar, né? São museus, bibliotecas, e tem aquele patrimônio cultural imaterial, ou aquele patrimônio também chamado de intangível. Vou dar alguns exemplos para vocês na frente. Vamos lá, para vocês entenderem um pouco melhor. Um patrimônios históricos materiais. O Forte do Rio Esmaga aqui em Natal, por exemplo, é um bom exemplo. Ele mostra, ele é um marco porque ele mostra como era o governo, ou ele mostra tipo assim um elemento que era presente dentro da colônia brasileira. Os fortes foram construídos para proteger a colônia portuguesa, no caso do Brasil, da invasão de estrangeiros. Que estrangeiros seriam quem? Franceses, espanhóis, holandeses, de maneira geral. O forte era construído para evitar essas invasões. O que é que faziam? Pessoas do exército português ficavam nas pontinhas daqui, ó, observando ver se chegava algum navio. Se chegava algum navio não identificado, metia ali o chumbo, né, através dos famosos canhões. E aqui tem outra coisa, a famosa barreira do inferno, né, que fica ali entre Natal e Parnamirim. Acho que eu não sei se acho que ali já é Parnamirim, que fica ali no trampolim da Vitória e já é Parnamirim. Que mostra que é um evento que é importante porque mostra a localização geográfica de Natal, Parnamirim.
Mostra como a importância de Parnamirim para a Segunda Guerra Mundial. Mostra como o famoso trampolim da vitória. É um marco físico que existe dentro do Rio Grande do Norte e que mostra a importância histórica dele. Tranquilo? E aí eu vou mostrar, acho que alguns patrimônios imateriais. A roda de capoeira, por exemplo, é um patrimônio imaterial, é um patrimônio que você não pode tocar. E o Círio de Nazaré, se eu não estou enganado, o Círio de Nazaré é uma questão. Eu sei que é uma questão religiosa católica, mas se eu estou enganado, acontece na cidade de Belém. Vocês podem pesquisar para saber um pouco mais. E aí eu quero trabalhar com dois conceitos com vocês que vão ser muito discutidos ao longo das nossas aulas e principalmente já foram discutidos nas aulas da Idade Média. E vão ser discutidos com a aula que eu vou gravar sobre a Idade Média, que é civilização versus bárbaros. Vai definições primeiro para depois explicar de maneira geral. A civilização é um conjunto de características próprias da vida social, política e econômica e cultural de um país ou região. É o ato ou efeito de civilizar, ou seja, de tornar civil, cortês e civilizado. E o que seria bárbaros? Os bárbaros eram na ótica grega, o grego que era o mais comum da gente trabalhar com civilização versus bárbaros, todos os povos que falavam o idioma grego e nem compartilhavam e não compartilhavam da mesma cultura e modo de organização da sociedade grega. O termo foi assinado pelos romanos e tornou-se um sinônimo para referir-se aos povos estrangeiros de forma estereotipada. O que é que significa isso de maneira geral? Vou dar exemplo para ficar mais claro para vocês. Dentro, por exemplo, da mentalidade greco-romana, bárbaros eram povos que tinham cultura diferente. Vou trabalhar com vocês mais na frente, mas vocês vão ver que a cultura greco-romana, cultura não, que ela continua, porque ela continua influenciando os povos que viviam na sua frente, vão viver posteriormente. Mas o que a gente vai conhecer de sociedade romana vai acabar a partir dessa invasão de povos que são chamados de bárbaros, povos que têm culturas diferentes da romana. E quem eram esses povos? De maneira geral, eram povos que viviam na atual Alemanha, povos que viviam na atual na região leste europeia, na região oeste também, povos que a gente chama de nórdicos. Tranquilo, são povos que tinham cultura diferente. E por isso, dentro da cultura romana, eles chamavam o povo de bárbaros e achavam que eles eram civilizados. Outra questão que eu posso mostrar como exemplo. Quando o europeu ele chega na América, vou usar o caso do brasileiro, ele acha que ele é o civilizado e o indígena é o bárbaro. Porque o indígena é aquele que tem uma cultura diferente. Então, ele não seria o civilizado, porque o europeu seria o modelo a ser seguido. Tranquilo? Acho que deu para entender claramente. Acabei de mostrar aqui para vocês. Também disse o caso brasileiro, caso da colônia portuguesa. E agora eu vou explicar um pouquinho, né, sobre a pré-história. Primeira coisa, a gente vai dividir ela em alguns subtópicos, porque é um assunto que tem milhões de anos, tem ideia. São 2,5 milhões de anos, então ela vai durar até 4 minutos de Cristo, então é muito tempo que a gente vai, tipo assim, teria que estudar. Mas, de maneira geral, são alguns elementos, realmente só um, principalmente que a gente tem que pensar quando chega na pré-história, que eu vou dizer um pouquinho mais na frente, mas vamos lá. É um processo extremamente lento, então você tem que lembrar que é um período de milhões de anos. Então, é um processo que vai acontecer gradualmente. A gente traz como marco atualmente de início da pré-história seria a invenção da escrita. Mas como seria essa escrita? Seria aquela escrita rupestre, aquela escrita daquela forma, que aí a gente vai conseguir pensar na pré-história como um conceito, tranquilo? E aí tem um papel que é fundamental, que é da arqueologia, que é na busca de vestígios mesmo debaixo da terra, para ter documentos, poder conseguir
relacionada à pré-história, e da paleontologia também, que é a questão dos estudos de fósseis, que tem um pouco do que seria a evolução humana nesse período. E agora eu vou trabalhar com vocês algumas divisões que a gente tem. Nesse período a gente vai chamar o homem de Paleolítico ou Idade da Pedra, é o primeiro período. Vai durar de 5,5 milhões de anos a 10 mil antes de Cristo. Considerado o maior período da pré-história. E o ponto fundamental, a utilização de pedras e ossos. Professor, por que esse é o ponto fundamental? Porque vocês vão ver mais na frente que são homens nômades, são homens que vão começar a utilizar essas primeiras ferramentas. E à medida que essas ferramentas vão se modernizando, o homem vai conseguindo se estabelecer no local. Ponto fundamental, o homem nesse período era nômade, porque ele não tinha condições de viver num local só. Porque ele não conseguia aquecimento, não conseguia alimento. Então eram homens nômades, homens que eram caçadores e coletores. Procuravam frutos, procuravam comida matando animais. Então o homem vivia nesse momento em transição permanente. Em cada determinado momento, em cada período do ano, o homem se localizava em uma região diferente dentro daquela que ele ocupava. Acho que ficou bem claro. E aí tem algumas rotações de que seriam prováveis rotas do homem. São algumas, por exemplo, saindo da África para a região da Europa, passando pela Ásia, depois pegando um estreito que seria o estreito de Bering ali, chegando até a região do Alasca, depois indo para a América do Norte, chegando até no Brasil. Então, o homem vai saindo, por quê? Porque ele era nômade, então eles procuravam uma região que fosse melhor para viver. Uma região que fosse mais quente, uma região que tivesse mais... Uma região que fosse mais quente ou tivesse um clima mais tranquilo, né? Vocês não vão gostar nem do extremo do frio e também nem do extremo do calor. Então, eles procuravam regiões que fossem mais habitáveis. O período neolítico ou idade da pedra polida. Aqui, primeiras coisas, a descoberta da agricultura. Eles vão começar a polir pedras. E por que isso é importante? Porque com a questão do polimento das pedras você consegue criar ferramentas. E essas ferramentas vão ser usadas na agricultura. Então, eles vão se sedentarizar. Eles vão se fixar no local. Outra questão, construção de vasos. Eles conseguiam, através da construção de vasos, construção de potes, vamos dizer assim, né? Só que não são potes como a gente vê hoje de plástico, são potes de cerâmica. Eles conseguem guardar alimentos. Então, é outra questão que contribui para a sedentarização deles. Se o homem antes era nômade, passava de uma região para outra, agora não. Ele vai se fixar no local e ele vai guardar o excedente que ele já conseguia construir a partir da agricultura que era bem rudimentar. Uma agricultura que é usada o quê? A partir de pedra. Pegava as sementinhas, usando um polimento de pedras, conseguiam se fixar no local. Outro ponto também. Primeira vez que o homem vai se constituindo famílias. O homem vai se fixando no local e vai se constituindo famílias. E vai também haver um desenvolvimento da tecelagem, porque o homem queria se proteger do frio e do calor. Então ele vai construir maneiras de construir roupas. Tranquilo até aqui? Espero que sim, depois vocês falam comigo. Espero que você esteja gravando, porque se não vai gravando eu vou ficar desesperado. Grava tudo isso de novo. Outro período. Período neolítico ou da pedra polida. Esse período ele é muito forte porque também tem a descoberta ou ao aumento mais ainda da agricultura. Como eu falei a vocês no outro período, na outra slide também, a construção. Nossa, acho que tem 2 slides duplicados aqui, perdão. É isso mesmo, 2 slides duplicados. Vou apagar esse aqui. Vou pular esse slide então. E agora vem a idade dos metais. Na verdade, que é o domínio do cobre, do bronze e depois o ferro.
Por que isso é importante? Se o homem usava pedra, polir a pedra, agora ele vai polir metais. Então, as ferramentas que ele usa agora são mais modernizadas, são menos rudimentadas do que o período anterior. E com isso, a produção agrícola aumenta. Você vai ter um aumento dos excedentes. E com isso, o homem cada vez mais ele vai se sedentarizando. E o que isso é importante? A partir dessa sedentarização, a saída do homem nômade, porque ele não tinha como fixar no local só, para depois se sedentarizar, ele vai construindo as primeiras cidades, as primeiras sociedades dentro daquele período. Vocês vão ver como trabalha mais na frente comigo. São sociedades mesopotâmicas as primeiras que vão surgir. As cidades, são sociedades que viviam principalmente perto de rios, sociedades que precisavam da água, porque a água é um bem fundamental dentro da humanidade. Então, para você se estabelecer no local, normalmente você vai se estabelecer perto de rios, perto de regiões que consigam, você consiga se permanecer e consiga garantir sua vida. Tranquilo. Aqui são algumas conclusões de aula que eu trago para vocês. E é isso, pessoal.